Hoje nós estamos recebendo a visita do Dr. Gustavo Becker Pereira. Ele é médico, especialista na área de intestino. Hoje nós temos aqui ele como coloproctologista e ele representa o Hospital Marieta, aqui de Itajaí. Seja bem-vindo ao programa, Dr. Gustavo. Obrigada pela visita, pela participação, viu? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa, podendo estar... Eu recebi um material aqui muito interessante que destaca bem como está a condição deste câncer na questão do retal, né? E também como ele acomete muito a condição do intestino grosso. Eu vi aqui que, de acordo com o INCA, a estimativa é que mais de 32 mil pessoas sejam acometidas, então, com essa doença aqui no Brasil, agora em 2014. É um grande número de pessoas. Realmente, o tumor do intestino grosso, ele é um tumor que vem aumentando bastante a sua incidência, dependendo da localização, a área no Brasil, ele vai ter uma variação entre o segundo e o terceiro tumor que tem maior incidência. E uma importância que a gente sempre gosta de dar, principalmente quando a gente tem essa possibilidade de estar falando, estar levando, é que ele é um tumor que, se a gente faz um diagnóstico no momento inicial, a gente consegue ter um resultado que muitas vezes leva à cura. Então, a gente conseguiria proporcionar um tratamento curativo para a grande maioria dos pacientes. Olha, nós sabemos que não existe uma única causa, né? Para o aparecimento de câncer, seja ele na região do corpo que ele apareça. Mas, porque algumas regiões do Brasil, você fala que tem a maior incidência. Teria aí uma certa indicação por algum motivo, alguma causa em especial, doutor? Sim. O câncer do intestino grosso, as causas são multifatoriais. Certo. Então, nós temos vários fatores que acabam interferindo, como uma alimentação rica em gordura, rica em carne, proteína de origem animal, baixa ingesta de fibras, baixa ingesta de líquidos. Também temos outros fatores relacionados ao estilo de vida, como o tabagismo, como o alcoolismo. São vários fatores que aumentam o risco, aumentam a chance do paciente vir a desenvolver essa lesão, esse tumor. Porém, a gente sabe ainda que o principal fator, ele é genético. Então, por isso que a gente consegue ver que muitas vezes pacientes que têm uma vida regrada, uma alimentação adequada, muitas vezes praticam exercícios regularmente, eles acabam desenvolvendo tumores. Então, por isso que a gente já tem bem estabelecido até algumas formas que a gente pode estar não só fazendo esse diagnóstico precoce, que é muito importante, mas também fazer a prevenção. Porque 90 a 95% das lesões, elas vêm de pequenos pólipos. Tá? Pólipo é uma pequena formação nodular que, a partir dos 40, 50 anos, as pessoas começam a apresentar no intestino grosso. E alguns deles têm a capacidade de continuar se multiplicando sem controle e desenvolver um câncer. Então, se a gente intervir nesse tempo, que normalmente é um tempo bom que a gente tem, que é em torno de 5 a 10 anos, até uma pequena lesão virar um tumor, a gente fazendo essa remoção, a gente evita essa aparição. Mas como é que a gente vai observar esse pólipo? É através do exame? Ele tem alguma alteração no corpo? Isso, é uma ótima pergunta. Então, o pólipo, por ser uma lesão pequena, né? Pequena, dentro do intestino, que ele acaba tendo um diâmetro grande, ele não causa sintomas. Nenhum sintoma? Nenhum sintoma quando ele é pequeno. Ele acaba causando sintomas quando ele já está maior ou quando ele já se transformou num tumor, quando ele já acaba acometendo o intestino e obstruindo a passagem das fezes. Daí que as pessoas vão ter... Sentem mal, dor, a barriga de estufa, muitas vezes tem sangramento. Então, por isso que a gente já tem algumas formas de tentar agir nesse intervalo. Então, a gente já tem bem definido quais exames que a gente pode fazer para estar tentando identificar essa lesão e fazendo a remoção. Hemorroida tem alguma associação? É algum tipo de sintoma também ou não? Porque tem muita gente que sofre com isso, né, doutor? Sim, não. Assim, a hemorroida não tem relação direta com o tumor, com o câncer, não. Okay. Mas o importante é o seguinte, que a gente fica muito até preocupado que muitas vezes sintomas de tumor são atribuídos a hemorroidas. Então, aquele paciente que está em casa, que tem sangramento, e ele atribui a hemorroida e não vai investigar. Então, independente do sintoma, sangrou, não é normal no nosso organismo. Então, tem que procurar o especialista, tem que ser avaliada. Também não quer dizer que todo sangramento, não, a minoria das vezes o sangramento é um tumor. Mas quando notou alguma coisa diferente, seja questão de sangramento,
dor abdominal, funcionamento do intestino que alterou. O intestino funcionava bem, começou a ficar mais devagar, começou a ficar com as fezes mais finas, tem que procurar avaliação, tem que ser examinado por um médico. Certo, isso é importante, gente. São vários, diversos casos. Bom, o que nós temos aqui para acrescentar nesse nosso bate-papo, aliás, o motivo especial hoje da visita do nosso médico no programa, é para falar algumas vantagens, pelo menos da questão da evolução cirúrgica. Isso auxilia bastante, né, doutor Gustavo? Quer dizer que normalmente é uma cirurgia que requer uma incisão significativa, uma abertura do abdômen, uma recuperação também não tão simples, normalmente é assim. Isso, é. É uma cirurgia de grande porte. Normalmente, o tratamento do tumor do intestino, quando a gente já tem essa definição, quando essa lesão virou um tumor, ele é cirúrgico. As cirurgias são cirurgias grandes, que a gente tem que ressecar partes do intestino, ou parte do intestino que está acometido, e também fazer uma retirada de todo o tecido linfático, que essa região drena. Então, são cirurgias de grande porte. Nos últimos anos, tem evoluído muito a questão da técnica cirúrgica. Colocamos que nos últimos 10 anos, a gente pode colocar, principalmente nos últimos anos, 5 anos, a gente teve uma revolução. Porque a cirurgia que era feita com uma incisão grande, uma incisão que muitas vezes acabava atravessando o abdômen todo do paciente para ter uma exposição à área, e também muitas vezes essa abertura grande faz o paciente perder calor, a manipulação com as mãos faz com que esse paciente tenha uma recuperação mais difícil. Como mais difícil? Com dor, muitas vezes com complicações cardíacas, pulmonares. Atualmente a gente faz essa mesma cirurgia através de procedimentos minimamente invasivos. Faz essa cirurgia por videolaparoscopia. Então a gente faz o mesmo procedimento da retirada do câncer, que isso é o principal do procedimento, porém, por fazer mínimas incisões, a gente consegue levar pouco dano tecidual ao paciente. E a recuperação dele fica muito otimizada. Então aquele paciente que antes ficava de 7, 8 dias no hospital, hoje ele fica em torno de 3, 4 dias, no primeiro dia ele já está caminhando, no segundo dia ele já está se alimentando. A evolução dele é bem mais tranquila e com menos complicações e com menos morbidade. É uma boa notícia, né, doutor? Não, é um avanço muito bom para todos nós. Para todos nós, né? A questão do conhecimento, das técnicas cirúrgicas. Não existe cura, não, mas existe uma observação, a importância, então, da prevenção, de observação, inclusive, do nosso organismo, do nosso funcionamento. Isso é muito sério para conferir de perto aí essa condição dessas células cancerígenas. Está tendo alguma alteração em alguma parte do corpo? É por aí, né, doutor? Nós devemos nos observar continuamente. Sempre, né? E se preciso for hoje, tem essa possibilidade. Para todos ou em alguns casos? A indicação, inclusive, do tratamento mesmo. A né? indicação, então, da cirurgia, hoje em dia a gente já está bem definido que, independente do caso, pode ser feito por videolaparoscopia. Então, claro, a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, não é todo mundo que tem acesso a essa cirurgia. Infelizmente, a questão do SUS, a gente ainda está lutando. A gente acredita que, com o passar dos anos, a gente também vai estar proporcionando ao paciente, mas os pacientes que têm acesso, a indicação é por videolaparoscopia, que os benefícios superam muito a cirurgia tradicional. Tá aí, gente. Informações com a visita do Dr. Gustavo Pereira hoje no programa. Fica o alerta para você que sofre com a questão da hemorroida. Vira e mexe, associa o sangramento a esse problema. Não custa fazer uma visita ao médico e observar, né? Para não ter o engano e o avanço dessa doença, que acaba sendo bastante complicado. Em qualquer parte do corpo, do organismo, né? E ainda mais com a questão do intestino, que a gente sabe que é praticamente outro cérebro do nosso organismo. Como ele manda, hein, doutor? Ele fica ali quietinho, mas na dele, mas ele, quando quer implicar, é um problema, né? É verdade. Obrigada pela visita, ok? Até a próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade.